Irmãos, que bom que você está aqui. Não tem lugar melhor do que a gente vir para a casa do Senhor. E que nessa noite venha ser uma noite, já está sendo uma noite bem especial. A presença dele já se faz presente em nosso meio. E isso já nos basta. Ele já é suficiente. Se nada disso tivesse aqui, se um louvor, se um som, se uma cadeira, se um teto não tivesse, mas se a presença dele tiver, isso já é o bastante. E isso hoje nós temos aqui. Nós temos aqui. Mas eu queria que você abrisse a tua palavra, irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Irmão, bota o sonzinho aí, irmão, em nome de Jesus. Bota o teclado aí, invisível, para dar aquele clima, né? Em nome de Jesus. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Lá no finalzinho, irmãos. E eu queria que você ficasse com a tua Bíblia, porque vamos ler muitos versículos hoje. E para que eu venha passar a palavra que o Senhor falou no meu coração, eu tenho muitos versículos para confirmar tudo aquilo que vai ser falado. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia. Todos os versículos que você conseguir abrir, eu vou esperar, em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, que diz assim: orar sem cessar. Eu queria que você repetisse comigo: orar sem cessar. Você consegue compreender o que é orar sem cessar, irmãos? É todo dia e o dia todo. Então feche teus olhos mais uma vez, que vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, com essa palavra, ó Pai, que viemos hoje ouvir, que venha ser penetrada ao nosso coração. Venha trazer, Senhor Deus, uma maturidade de entender a importância do orar, a importância de conversar contigo, a importância de se relacionar com o Senhor, a importância também de não só falar, mas de ouvir a tua voz, porque orar é o conversar, e a conversa, ela não é só de uma pessoa, mas sim, ó Pai, de ambas as partes, e que nessa noite, ó Pai, venhamos aprender e adotar esse conversar contigo todo dia e diariamente, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu pergunto a você: será que sabemos qual é a importância? Sabemos como orar? Sabemos como a frequência de oração? Será que a gente sabe realmente qual a responsabilidade? Será que temos dúvidas? Será que quais tipos de oração? Será que como vamos orar? Será que temos algo em nossa mente? Será que temos dúvida de como orar? Será que precisamos nos ajoelhar? Precisamos ficar em pé? Quais são as palavras que vamos orar? Qual a direção dessa oração? Como devemos prosseguir? Como é? E às vezes temos sim muitas dúvidas de como orar, de quanto tempo, quais as palavras, mas que hoje, irmãos, precisamos entender a melhor forma e eficaz de orar. Que essa oração seja uma oração que chegue aos ouvidos do Senhor, uma oração sincera, uma oração sem muito arrudeio, uma oração sem muitos protocolos, mas uma oração sincera, uma oração que toque o coração de Deus. E o que é orar, irmão? Orar, como eu coloquei no tema dessa minha palavra, eu coloquei assim: oração, conversar com Deus. É isso, é conversar com Deus, como eu falei, sem protocolos. É conversar com o Pai. Oração é a aproximação feita. Aqueles que querem falar e ouvir
Deus tem para dizer. Porque às vezes, irmãos, só queremos falar, pedir e pedir, e não damos nem tempo de o Senhor nos responder. Então é necessário que a oração, ela inicie, mas depois tem a pausa que você vai ouvir a resposta do Senhor. Deus não é uma pessoa comum, Ele é o Criador, o Deus Todo-Poderoso, soberano de todo o universo, e apesar de tanta grandeza e santidade, Ele decidiu se importar comigo e com você. É por isso que Ele fica com seus ouvidos atentos às nossas orações. Ele se importa com você. Ele escuta o que você fala. Parece que talvez oramos e nada acontece. Calma, irmão. Calma. No momento oportuno, Deus vai realizar o desejo do teu coração, se tiver alinhado com o dele. Se tiver alinhado com o dele. Oração traz aproximação. Não conversamos com quem não conhece. Ou se não conhecemos, passamos a conhecer através da conversa, da oração. E é necessário que você tenha conversas diárias com o Pai, porque vai ser tão precioso que você vai conseguir identificar a voz de Deus. Sabe por quê? O mundo nos traz muitas distrações. E se a gente não conhece a voz daquele que nos salva, que nos liberta, que nos traz vida e abundância, vamos ficar ali, distraído. Não podemos nos distrair. Irmãos, como eu falei, é conversar. A palavra do Senhor diz em Tiago, se você pode abrir, Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, a parte B desse versículo, a parte A desse versículo, de Tiago 4, versículo 8, a parte A fala assim: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Tiago nos diz isso. Irmãos, se você se aproximar de Deus, Deus vai se aproximar de você. Você vai começar a ter um relacionamento com Ele. Você vai começar a ter uma intimidade com Ele. E a oração é importante? Sim, é muito importante. E eu já peço que você já abra também a tua Bíblia em Salmos 139, no versículo 4. Salmos 139, versículo 4, diz assim: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Aí falamos, mas Deus não conhece o meu coração? Deus não sabe de todas as coisas? Por que eu preciso falar? Ele já sabe. Irmãos, precisamos sim abrir a nossa boca. Boca foi feita para falar, para se comunicar e falar com Ele. A palavra de Deus diz aqui que antes que chegue a nossa boca, Ele já sabe, mas Ele quer ter um relacionamento. Ele quer que você fale com Ele. Pai! Quantas vezes você não chama mais Ele de Pai? Quantas vezes você não tem mais um momento com Ele? Quantas vezes não oramos? Ontem tivemos uma reunião aqui da liderança para passar algumas coisas. E uma coisa que a gente tocou no assunto foi: perdemos o desejo de orar, de chegar na casa do Senhor. Quantas vezes, eu acho que eu fui desse tempo, e muitos também foi desse tempo, que chegava na igreja, a gente se ajoelhava na cadeira, a gente orava e depois ficava esperando o culto acontecer. Mas mesmo que o culto acontecesse, já estivesse acontecendo, você chegava, você se ajoelhava, agradecia o Senhor e depois começava. Mas parece que isso se perdeu, irmãos.
Mas eu estou aqui como boca do Senhor para te dizer, irmãos, não perca a tua essência. Não perca aquilo que o Senhor já te ensinou. Ele só te diz, eu só quero ter relacionamento contigo. É isso que Ele quer. Mas como em qualquer relacionamento, a comunicação ela é importante. A interação ela é importante. É fundamental. É ter uma vida mais próxima daquele que nos enviou aqui para essa terra, que nos gerou, que permitiu que nós fôssemos gerados através das nossas mães. Ele quer uma aproximação conosco. Precisamos falar com Deus, apresentar-lhe nossos pedidos, agradecimentos, interceder por os outros também. Irmãos, interceda, peça, mas também agradeça. E é tão lindo, irmãos, que ao preparar essa mensagem, eu comecei a pedir ao Senhor, quais os benefícios da oração? Quais os benefícios que nos traz de viver uma vida de oração? De ter uma vida de oração. E um dos grandes benefícios é, primeiramente, conhecer melhor a Deus. Esse é o primeiro benefício. É você conhecer primeiro a Deus. Mas em Jeremias 33, no versículo 3, ele fala assim: clama a mim e te responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E o que esse versículo me traz à consciência é saber que Deus, Ele responde às nossas orações. Quando Ele diz, clama a mim e responder-te-ei, é quando você clamar, é você ter a certeza que Ele vai te responder, que Ele tem cuidado de você, em nome de Jesus. Em 1 Pedro 5, versículo 7, fala assim: lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. É ter a certeza, irmãos, e saber que Deus cuida de mim e cuida de você. Isso são benefícios para nossas vidas. Em Salmos 34, versículo 4, fala assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aqui ele fala de medo, irmão. Qual o medo que tem afligido o teu coração? Qual o medo que tem te paralisado? Qual o medo que não faz você prosseguir mais? Qual o medo que ao invés de você dar um passo para frente, você tem andado para trás? Qual o medo que não faz você prosseguir? Mas Deus te fala agora, nesse momento, Deus fala que para você saber que Ele livra dos teus medos. Ele livra, é Ele que tem livrado. Vamos mais, irmãos. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6 e 7, ele fala assim: não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, esse benefício é receber a paz que guarda a nossa mente e o nosso coração. Quando analisamos e vemos, a paz excede todo entendimento, como a palavra do Senhor diz. Ela excede ao nosso entendimento humano.
Essa paz, ela vai além do que você consegue imaginar. Essa paz, ela vai mais além do que você já leu ou ouviu. Essa paz, ela supera tudo que conseguimos compreender no mundo físico. Mas isso é algo espiritual. Ela nos traz uma paz que excede todo entendimento humano. Em nome de Jesus. Em Hebreus 4, no versículo 16, ele fala assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono de graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmãos, mas o benefício é receber misericórdia e graça nos momentos que estamos passando necessidade, nos momentos que estamos mais difícil, nos momentos que parece que não vai dar certo, nos momentos que parece que não vamos conseguir, nos momentos que já deu, Senhor, eu não consigo mais. Mas a misericórdia dele, quando falamos isso, é quando reconhecemos que na força do nosso braço não vamos conseguir. Quando chega aquele momento que chegamos: Senhor, eu desisto, eu não consigo mais, não dá mais para mim. O Deus, nosso Deus, chega e disse: agora eu entendi que na força do teu braço você não vai conseguir. Aí eu entro em ação, aí eu coloco o piso, aí eu coloco a mão, eu vou lá e abençoo, eu te dou força, eu te fortaleço, eu te ajudo. É termos essa certeza que não estamos sozinhos. E através da oração, através da comunicação, vamos entender quem é o nosso Deus. E em Tiago, capítulo 5, versículo 16, na parte B, fala assim: a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Será que eu estou vendo aqui algum justo, irmão? Justo, podemos ser, irmão, justo diante do Senhor, e as nossas orações vai ser eficaz perante ao nosso Deus. Irmãos, ore, interceda, agradeça, não só por você, mas pelo teu próximo. Isso é necessário, irmãos, em nome de Jesus, é necessário. Mas se Deus já sabe todas as coisas, por que precisamos orar? Por que precisamos orar, irmãos? Conhecer a Deus. Deus conhece todas as coisas. Mesmo antes de falarmos, como eu li o versículo acima, ainda assim, Ele quer que oremos a respeito de tudo nessa vida. Isso é entender a nossa dependência. É entender que somos dependentes dEle. É ser obediente a Ele. E isso é necessário. A bondade e a misericórdia do Senhor estão disponíveis para mim e para você. Ela está pronta para mim e para você. Ela já é disponível, irmãos. Quando clamamos com fé, muitos recursos que precisamos tornam-se possíveis pela graça de Jesus Cristo. Ela se torna, a oração, ela move, irmão. Ela move. A oração também, ela torna Deus mais pertinho de nós. Mais pertinho de nós. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, fala assim: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Deus fala aqui, Ele recomenda que faça súplicas e orações. Então precisamos ter uma vida constante de oração. Se você não é um crente que ora, irmão, você não vai ser fortalecido. Se você não é um crente que dobra o teu joelho,
você não é fortalecido, você não escuta, você não vai ouvir, e Deus não vai também te ouvir, em nome de Jesus. E é necessário, meus irmãos, a oração. Jesus, sendo Deus, Ele orou. Homens que tinham grandes intimidades, como Moisés, Davi, Daniel, e entre outros homens, ele sabia que tinha necessidade da oração, e ele orou. Então, por que nós não vamos orar? Mas você me pergunta, pastor, eu tenho algumas dúvidas ainda. Como eu vou orar? Será que tem algo que eu possa ter um norte de como eu orar? Que Deus é tão maravilhoso que Jesus deixou lá na Bíblia, aqui na nossa Bíblia, um modelo de oração. E deixa eu te falar para que você aprenda de uma forma tão simples. A Bíblia, ela nos ensina que as nossas orações, ela deve ser dirigida a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. As nossas orações precisam ser dirigidas a Deus, feitas em nome de Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador. Muitos falam aí que você pode procurar, você pode falar com uma pessoa ou outra. Não, o único mediador é Jesus Cristo. Feita com fé, crendo que Deus existe e abençoa a quem o busca, pelos motivos certos, irmãos. Porque tem pessoas que não sabem nem pedir, pede de qualquer jeito, ou pede coisas que não é para você. Então peça certo, com o coração reto e sem segundas intenções. Deus, Ele sonda o teu coração. Se tu tá querendo ou tá pedindo algo com segundas intenções, irmão, não vai conseguir. Ele vai alinhar o teu coração e você vai entender, em nome de Jesus, feita com humildade, com amor, derramando o coração diante de Deus, evitando vãs repetições, feitas individualmente, mas também podemos fazer em conjunto, junto com a igreja, clamores, ciclos de orações, como hoje estamos fazendo. Hoje temos um relógio de oração. Se porventura você não faz parte, nos procure. 24 horas tem alguém orando. Tem uns pedidos de oração no grupo. Se você decidiu fazer parte desse ministério, tem um grupo onde você pode entrar e fazer parte desse exército, aonde vamos orar, vamos clamar, e juntos somos mais fortes. Irmãos, quando unimos, quando pegamos nas mãos e fechamos esse elo, nada vai romper, porque vamos estar firmes no Senhor. Aleluia. Mas como eu falei, irmãos, o Senhor, Ele deixou um modelo para nós. E em Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13, Ele deixou essa oração. E essa oração, irmãos, eu não queria fazer só. Eu queria que você repetisse comigo. Amém? Repita comigo assim: Pai nosso que estás no céu. Agora eu queria, irmãos, que fosse assim, uma oração que chegasse nos céus. Porque eu acho que esse teto é tão alto que eu acho que nem chegou. Em nome de Jesus. Vamos lá. Dá um grau no meu microfone aí, irmão. Em nome de Jesus.
Isso, aleluia. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. E perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aplauda o nome do Senhor, irmãos. Irmãos, Ele nos deixou essa oração. Mas, lembra que antes, Ele fala aqui que evitando vãs repetições, Ele nos dá um modelo de como vamos orar. Orando, dizendo que o nosso Pai, Ele está no céu. Precisamos dizer que santificado é Ele. Toda honra e toda glória é para Ele. Dizendo que vem, Senhor, venha o teu reino, venha a tua glória. Que seja feita não a nossa vontade, mas a tua vontade. Assim na terra como no céu. E ele diz aqui que peça o pão nosso que dá, para que nos dá hoje. E ele diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação. Livra-nos do mal. Irmãos, isso é o que Deus nos deixou através de Jesus, para que venhamos ter um norte de como orar e conversar com Deus. É orar de acordo com a vontade dEle, é com sinceridade, é com fé, é com justiça, é com obediência, é pedir sempre em nome de Jesus. Aleluia. A oração eficaz é aquela que é feita segundo a vontade de Deus e será respondida no seu tempo e na sua maneira. Ministério Louvor, já pode vir para cá. É do jeito do Senhor, é do modo do Senhor, é na hora do Senhor, é quando o Senhor quiser. Não queira, meus irmãos, ultrapassar ou atropelar aquilo que o Senhor já está fazendo sobre a tua vida. Às vezes, irmãos, só falta um pouquinho assim, mas queremos ultrapassar, queremos chegar, pegamos Deus e diz: Deus, faz assim. O problema nosso é que às vezes queremos ensinar a Deus trabalhar, não conseguimos fazer Deus trabalhar. Ele sabe o momento certo, Ele sabe o dia certo, Ele sabe a hora certa. Não chegou, porque ainda não é tempo. E a palavra de Deus diz em Eclesiastes: tem tempo para todas as coisas. Então espera o tempo do Senhor. Parece que está demorando, não está demorando. O nosso tempo é totalmente diferente. O nosso tempo não é igual. O tempo do Senhor é excelente. E na hora certa, no tempo oportuno, vai acontecer, irmão. Aleluia. Enquanto isso, continua tendo relacionamento com Ele. Continua tendo intimidade com Ele. Chama Ele de palavras carinhosas, de pai, de papai, de meu amado. Ele ama isso. Ele ama ouvir a tua voz, pois Ele te formou. Ele já te conhecia
já te conhecia. Então, em nome de Jesus, antes, irmãos, você não falava. Você era um bebê pequeno, mas agora sim. Agora você tem um conhecimento. Em Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8, eu queria que você abrisse comigo, irmãos. Mateus 7, versículos 7 e 8. Aleluia. Mateus 7, no versículo 7 e 8, fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bate e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe. Irmãos, isso é para termos a certeza que quando pedimos, Ele dá. Quando buscamos, encontraremos. Quando batemos, as portas se abrem. Porque o que pede, irmão, recebe. É a palavra de Deus diz. Se você pede, recebe. Se você busca, você encontra. Seja autêntico e sincero. Fica de pé, irmãos, em nome de Jesus. Seja autêntico e sincero ao falar com Deus. Ele responde às orações. Tenha também uma atitude de fé, humilde, dependência e gratidão a Ele. Ore mais, interceda mais por aqueles que sofrem, os órfãos, as viúvas, os mais necessitados, os doentes. Ore, irmãos, gaste o seu tempo com a oração. Gaste o seu tempo por aquele amigo que você sabe que está precisando tanto. Gaste o seu tempo com sua família, orando por ela. Gaste o seu tempo para orar pela tua igreja. Gaste o seu tempo, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E certamente você verá muitos resultados através da oração. Então, irmãos, ore mais. Ore mais.